Vamos aos prêmios, como se fosse uma temporada regular, né? Agora que o campeonato chega numa fase de mata-mata, seria o equivalente aos playoffs da NBA. Então vamos dar os prêmios para a temporada regular. Primeiro, vou falar aqui os melhores jogos que eu achei nessa primeira fase. Não tem como tirar Brasil e Grécia do pódio para nós brasileiros. Foi um momento memorável dessa Copa, até assim da história dessa seleção. A Grécia vinha muito temida, era considerado um bicho-papão por causa do Giannis, e teve toda aquela mística do Petrovic dizer que sabia como parar o Giannis. Ele já tinha parado o Giannis quando treinava a Croácia e repetiu a dose com o Brasil. O Brasil se dedicou demais naquele jogo, os veteranos jogaram muito, o Caboclo foi fundamental também, principalmente nesse último lance. Então foi um jogaço e para mim foi o melhor jogo dessa Copa até agora, nessas duas primeiras fases. Fora o jogo Brasil e Grécia, que foi um jogaço, tivemos Lituânia e França, que também foi um jogo de muita polêmica, que foi decidido ali no finalzinho, e o jogo em si foi muito bem jogado, foi uma batalha no garrafão, daquelas que, assim, todo mundo para ver que o chão estremece. Rudy Gobert contra Valanciunas, dois pivôs ali de muita força, e eles brigaram o tempo todo. Você via que tinha aquele agarrão, aquele empurrão, aquela disputa forte pelo rebote, por cada bola, o medo de fazer uma falta a mais. Então foi um jogo muito disputado, a Lituânia deu tudo de si, você via o Valanciunas gritando, vibrando, a torcida lituana é muito vibradora, e foi um jogaço que foi decidido no finalzinho, com uma polêmica que prejudicou muito a Lituânia, e que deixou os ânimos exaltados até na entrevista do treinador, que ficou maluco, né? This is fucking Joe. This is not basketball. Mas enfim, esse aí pra mim é o segundo melhor jogo da Copa. E o terceiro melhor, novamente envolvendo a França, porque essa chave ficou muito legal. Tivemos França e Lituânia e tivemos França e Austrália, duelo das seleções invictas, valendo o primeiro lugar e valendo quem escaparia dos Estados Unidos. E foi um jogaço também, muito técnico. Eu acho que o melhor nível técnico dessas duas primeiras fases, e a Austrália se deu melhor, principalmente no finalzinho, mas foi um jogo que a cada segundo parecia que ia para um lado, mas a Austrália eu acho que teve mais cabeça e tem um elenco um pouco mais profundo do que a França. O Della Vedova no final conseguiu cavar a quinta falta do Gobert, tirar ele do jogo, depois cavou nova falta, ganhou 2 lances livres, o Patty Mills acertando muitas bolas importantes, e no final roubando ali uma bola que deu a vitória. E também o Aaron Baines destruiu esse jogo, meteu muita bola de 3. Enfim, foi um jogaço. Então esse é o meu top 3. E menção honrosa para Turquia e Estados Unidos, ainda na primeira fase, quando a Turquia chegou muito perto de bater a seleção americana, mas a Turquia perdeu 4 lances livres seguidos nos últimos 9 segundos do jogo. Teve 2 lances, perdeu. Teve 2 lances de novo, perdeu, e aí o Chris Middleton fez eles pagarem, e isso acabou com a Turquia no campeonato e elevou muita moral americana, ligou a chavinha lá para os Estados Unidos perceber que era hora de jogar sério, e desde então os Estados Unidos jogou bem melhor. Então tá aí os melhores jogos do campeonato. Vamos dar uns prêmios por equipes. Em relação à equipe que mais surpreendeu nesse campeonato, eu estou até aqui com uma camisa alusiva, check, é a República Tcheca, que realmente deu show nesse campeonato até aqui, surpreendeu, calou a boca de todo mundo, inclusive a minha. Eu esperava a Turquia passando junto com os Estados Unidos, mas a República Tcheca conseguiu derrotar a Turquia com autoridade, dominou a Turquia física e mentalmente naquele jogo e passou para a segunda fase, manteve o ótimo desempenho e também com autoridade acabou com o Brasil. O Brasil não viu a cor da bola. E aí no final só precisaram manter ali o jogo da Grécia sob controle. Perderam, mas na margem que podiam perder. E agora estão nas quartas de final, ninguém diria. Mas a República Tcheca chega, não deve avançar mais, mas já fez muito mais do que se esperava. Destaques para o Tomas Satoransky, que está jogando demais, o jogador do Chicago Bulls, e para o pivôzão lá, o Ondrej Balvin, que também está dominando. Ele
está lá no topo entre os reboteiros do campeonato e também entre os jogadores que mais dão tocos. Ele é muito importante para esse time, 2,17 m e está causando estrago. Fora o jogo coletivo da República Tcheca que está encantando, eles estão com muita harmonia. A surpresa negativa do campeonato ficaria para a Grécia, que justamente chegou com muita moral, chegou todo mundo imaginando que o Antetokounmpo iria destruir nesse campeonato e não foi o que aconteceu. A gente viu a diferença do basquete FIBA para a NBA, né? Na NBA valoriza demais a individualidade, porque a NBA tem a regra dos 3 segundos defensivos, então você sempre tem um garrafão mais aberto, a quadra é maior, as defesas geralmente marcam individual, então deixam o Giannis no 1 contra 1, o que é um absurdo. A FIBA se joga a zona, fecham o garrafão ali bem fechadinho mesmo, porque podem ficar 3 segundos no garrafão, os jogadores de defesa, então dá para fechar bem direitinho e atrapalhar a infiltração. E o jogo do Giannis é muito desse de infiltração no 1 contra 1, ele não tem um arremesso muito bom, você vê que ele é uma força física, mas chegou no basquete FIBA do mesmo jeito que pegou o Toronto Raptors na final da NBA, a defesa foi melhor, a defesa meio que se adaptou ao seu jogo e ele não conseguiu produzir. Então a decepção do torneio é a Grécia, que caiu fora na segunda fase ainda, já passou da primeira em segundo, todo mundo esperava que fosse líder no grupo do Brasil, e ainda como jogador também, vamos já falando, a decepção é o Giannis Antetokounmpo, embora ele tenha feito números razoáveis no final, um pouco mais de 15 pontos por jogo de média, também liderou, foi o segundo melhor em roubos de bola. Você via que ele esticava lá o bração dele e roubava muita bola mesmo e puxava o contra-ataque como ele gosta, mas no jogo de meia quadra, a defesa bem organizada, alguns times foram capazes de pará-lo, então fica aí a decepção. Agora chegou a hora de decidir quem é o melhor jogador dessas 2 primeiras fases. Tarefa muito difícil, tivemos vários destaques por várias equipes, mas eu vou seguir uma regra que você meio que vê acontecer na NBA também, que é assim, na dúvida você premia o melhor jogador do melhor time. Ou seja, aquele cara que mais ajudou seu time a ir longe. Como estamos aqui na quarta de final, então temos 8 equipes classificadas, mas uma delas para mim se sobressai, que é a Austrália, que está jogando muito bem. Pegou um grupo dificílimo na primeira fase com Lituânia e Canadá, bateu os 2, tranquilo. Depois na segunda fase encarou a França e venceu um jogo muito disputado. E quem mais comandou as ações da Austrália foi o Patty Mills. O Patty Mills tem uma média de 21,8 pontos por jogo, é o terceiro melhor entre os que se classificaram aí para a segunda fase. Ainda tem 4,2 assistências por jogo e 1,2 roubo por jogo, roubo de bola. Inclusive teve o roubo da vitória, digamos assim, contra a França. Patty Mills está sendo um scorer nato, né? Um cara que pontua demais e durante o jogo todo ele está dando muito trabalho aos adversários. E como a Austrália está invicta e para mim pegou os jogos mais difíceis e se provou, eu escolho o Patty Mills como o melhor jogador dessas 2 primeiras fases. E em segundo lugar, disputou pau a pau com ele, na minha opinião, foi o Bogdan Bogdanovic, da Sérvia, que caso a Sérvia vencesse a Espanha no último jogo e continuasse invicto, eu daria para ele o prêmio de melhor das 2 primeiras fases, porque o Bogdanovic teve números expressivos. Ele acabou com 20,6 pontos por jogo, acertando 54% das bolas de 3, também 1,4 roubos, 4,8 assistências por partida. Então Bogdanovic ele é aquele silencioso e fatal. E em segundo lugar, disputou pau a pau com ele, na minha opinião, foi o Bogdan Bogdanovic, da Sérvia, que caso a Sérvia vencesse a Espanha no último jogo e continuasse invicto, eu daria para ele o prêmio de melhor das 2 primeiras fases, porque o Bogdanovic teve números expressivos. Ele acabou com 20,6 pontos por jogo, acertando 54% das bolas de 3,
Também 1.4 roubos, 4.8 assistências por partida. Então Bogdanovic ele é aquele silencioso e fatal. Ele vai fazendo os pontos dele, você nem percebe, ele já está com 20 pontos. Então Bogdanovic é matador. Outro jogador que se destacou, eu estou fazendo aqui meio que um ranking, então seria o Patty Mills, o Bogdanovic, depois o Tomas Satoransky, que é o jogador aí, digamos, um overall player. Ele é bom tanto fazendo pontos quanto ajudando o seu time, ele faz o time jogar. Então ele acabou com média de 15.2 pontos por jogo, 42.9% nas bolas de 3. O Satoransky ainda pegou uma média de 6 rebotes por jogo e 7 assistências por jogo. Então você vê que ele faz o time jogar, ele é bem completo e ele foi muito importante também porque a marcação das equipes tinham que se adaptar ao jogo dele e aí ele fazia o time jogar sem a bola ou também com a bola distribuindo passes. A marcação fechava nele, abria para alguém, jogador inteligente, e para mim está aí no top 5. Acompanhando eles, eu coloco o Facundo Campasso, que é um grande favorito meu. Como a Argentina teve um caminho mais fácil, eu não quis colocá-lo tão lá em cima. Mas o Campasso jogou muito nessa primeira fase. Ele acabou com 13 pontos por jogo. Campasso ainda teve 1.6 roubos de bola por jogo e 7.2 assistências. Ele foi o terceiro que mais deu assistências e assistências maravilhosas. E isso porque algumas vezes a Argentina tirou o pé e não precisou jogar o jogo todo. Então, Campasso para mim está no top 5, só não está mais alto porque ele não precisou mostrar o seu melhor. Nem ele, nem a Argentina. E fechando a lista está o Evan Fournier, que segue a mesma linha do Patty Mills, é o pontuador da equipe. O Fournier tá muito difícil de ser marcado nessa Copa, acertando muita bola, mostrando que o nível da França é muito alto e o nível dele é muito alto. A gente vê ele com um papel mais secundário na NBA, então acho que não é tão bom, mas o arremesso dele é muito bom e ele é um jogador que cria muito o próprio arremesso. Então o Fournier acabou com a média de 20.8 pontos por jogo e 42.9% da linha de 3, também entra aí no top 5, fechando aí. Poderíamos falar ainda de Gobert, do Aaron Baines, do Joe Ingles, enfim, mas esses 5 eu selecionei como os melhores dessas duas fases. E vamos falar também de jogadores revelações. Eu escolhi, na verdade, um para ser o jogador revelação do torneio, que é o Corey Webster, o armador da Nova Zelândia. Ele tem um estilo bem NBA, ele gosta de um jogo corrido e arremessa muita bola de 3. É um grande pontuador e não tem vergonha de chutar essa bola de 3. Ele acabou o torneio com 22.8 pontos por jogo e 54% de aproveitamento na bola de 3. Ele converteu 24 bolas de 3 em 5 jogos do torneio, o que foi de longe a melhor marca. O segundo que mais converteu bolas fez 18. Então, o Corey Webster é aquele estilo de jogador NBA e quem sabe ele não tivesse uma chance na NBA, né? Ele já tem agora seus 30 anos, está atuando no basquete neozelandês, mas pode ser que tenha aberto o olho aí de algum olheiro, o olho de um olheiro, né? Geralmente, esses jogadores de fora, né, da Europa, de fora dos Estados Unidos, eles têm esse mercado na NBA até quando eles são mais velhos, mais para compor o elenco ali. Então, Corey Webster é alguém que eu não ficaria surpreso de ver na NBA.